Jamais faça isto após operar a retina. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitri, o canal mais completo sobre retina do YouTube. No dia de hoje nós vamos tocar em um tema que é muito importante. Muitas pessoas vêm aqui ao canal para pegar orientações sobre cirurgia, tanto do pré quanto do pós-operatório. E da mesma forma como a cirurgia da catarata, as cirurgias de retina trazem muitas pessoas aqui para pegarem estas orientações. E é muito importante, e nós sempre ressaltamos aqui, que se a orientação que nós estamos dando é diferente daquela que o seu médico deu, siga as orientações do seu médico. E se você tiver alguma dúvida maior, então converse direitinho com ele. No dia de hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que você não pode fazer após cirurgias de retina. É claro que isso não é para a vida toda, ou seja, uma pessoa que operou a retina então nunca mais vai poder fazer estas coisas, mas nós estamos falando naquele período inicial, principalmente da primeira semana e alguns casos até ao fim do primeiro, do segundo mês após a cirurgia de retina, seja descolamento de retina, buraco macular. Cada cirurgia tem as suas características, mas eu vou explicando assim um pouquinho sobre detalhes de cada dica destas que nós vamos dar. Primeira dica então, isto vale também para aquelas pessoas que operam catarata, é não utilize colírios velhos, ou seja, colírios que estão abertos há muito tempo. E isto vale tanto para os colírios do pré e do pós-operatório, que são aqueles colírios com antibiótico, anti-inflamatórios, quanto outros colírios que você pode usar, como por exemplo, um lubrificante, um colírio para o glaucoma. Então, neste período, principalmente daqueles 2 primeiros dias antes da cirurgia, onde muitas vezes a pessoa já está iniciando os colírios do pré-operatório, até cerca de 2 semanas, principalmente, em alguns casos até um mês, use apenas colírios que você abriu ali naquele período da cirurgia, ou seja, você abriu os colírios do pré-operatório 2 dias antes da cirurgia, estes pode usar sem problemas. Mas um colírio que está aberto há 60 dias, há 2, 3 meses, ou às vezes até mesmo um mês antes da cirurgia, descarte, não use. Mesmo que você tenha, por exemplo, que usar um lubrificante, você está lá com o colírio de lubrificante aberto há 20, 30 dias, dê preferência para utilizar um colírio novo, porque nos primeiros dias após a cirurgia, as cicatrizes, as incisões não estão bem fechadas e às vezes dá azar de ter algum colírio contaminado e alguma bactéria ou algum fungo entrar para dentro do olho e aí a catástrofe pode ser realmente grande, ocasionando o que nós chamamos de endoftalmite. E inclusive eu gostaria de pedir para que você fique até a 5ª dica, porque a 5ª dica é a mais importante de todas. A 4ª e a 5ª dicas são as principais. Segunda dica então, não coce os olhos. Não esfregue os olhos, e isto talvez você saiba é contraindicado em qualquer situação, mesmo que você não tenha passado por uma cirurgia de retina, uma cirurgia de catarata, não é indicado ficar esfregando os olhos, principalmente com força, porque às vezes de tanto chacoalhar, de tanto mexer ali, pode acontecer até um descolamento de retina e no caso da cirurgia então pode acabar abrindo alguma incisãozinha, algum cortezinho que foi feito e ali entrar alguma bactéria ou às vezes até, por incrível que pareça, o pessoal fala muito vazar o olho. Sim, pode até vazar o líquido do olho se você apertar demais e o olho dar uma murchadinha. Não vai ficar murcho provavelmente, mas pode causar algum problema, até como o deslocamento da lente intraocular, por exemplo. Então, evite traumas de qualquer forma. Não vá sair na rua, se arriscar, não vá pôr o olho em risco em situações que você acha que pode ter alguma pancada, como algum esporte. E também não esfregue os olhos. Terceira dica, coisas como mergulhar em água, como por exemplo água de uma piscina, de uma banheira, água do mar. A pessoa deve evitar este tipo de banho de imersão, principalmente quando os olhos ficam submersos, porque aquela pressão da água ao redor do olho pode também fazer abrir a incisão e a água entrar lá para dentro, às vezes alguma água contaminada, uma água suja, até os próprios produtos que tem na água podem causar uma grande irritação ao olho logo após a cirurgia. Não é proibido tomar banho, mas nós sempre orientamos na hora do banho tentar deixar o olho fechado para a água correr apenas por fora. Então é muito indicado, pelo menos até o final do primeiro mês, evitar banho de piscina, banho de mar, banho de banheira, a não ser que a pessoa cuide
para não acabar mergulhando, não entrar água dentro do olho, mas de qualquer forma a piscina e mar geralmente estão contraindicados até o final do primeiro mês. Quarta dica, e esta é fundamental na cirurgia de retina, diferentemente da cirurgia de catarata. Na cirurgia de catarata é necessário evitar traumatismo, mas a posição da cabeça, por incrível que pareça, não é tão importante assim. Já no descolamento de retina e na cirurgia do buraco macular, principalmente nestas duas, e às vezes em alguma outra cirurgia de retinopatia diabética, de membrana epirretiniana também pode ser importante, mas isso o seu médico vai explicar caso a caso. Para que vocês entendam, após cirurgias de descolamento de retina ou do buraco macular, nós sempre colocamos um tamponante interno, que geralmente é gás ou então óleo de silicone, que são substâncias que ficam lá no olho, mas como elas são mais leves do que a água, elas sempre vão para cima. Então, por exemplo, na situação do buraco macular, onde o buraco é bem lá no fundo do olho, a pessoa deve manter a posição olhando para baixo. Isto é até discutível, há situações onde não é indicado, mas tradicionalmente nós indicamos a pessoa ficar olhando para baixo o maior tempo possível nos 3 primeiros dias. Isso é muito importante porque mesmo colocando gás, o olho sempre produz um pouco de líquido e se a pessoa, por exemplo, deitar de barriga para cima, provavelmente vai comprometer o resultado da cirurgia e isso é fundamental porque vai entrar líquido lá no buraco e ele vai abrir. E no momento em que a pessoa fica na posição certa, que é olhando para baixo, então o gás fica lá no buraquinho e não deixa ele abrir novamente. É claro, nenhuma cirurgia é 100% garantida, mas atualmente, mantendo-se a posição correta em uma cirurgia teoricamente bem sucedida, tanto do buraco macular quanto do descolamento de retina, existe uma chance em torno de 90%, dependendo do caso até um pouco mais, da retina permanecer colada após a primeira cirurgia. Então capriche muito na posição que o seu médico orientou. Muitas vezes no descolamento de retina pode haver uma ruptura do lado, então o médico vai orientar a ficar deitado para um lado ou então para o outro, ou também de bruço. Geralmente nós orientamos evitar a posição de barriga para cima na grande maioria das cirurgias de buraco macular, descolamento de retina e algumas outras cirurgias de retina. É claro que isto é individual, cada caso é único, então converse direitinho com o seu médico e siga a posição correta da cabeça pelo período que ele determinar. Então evite ficar fazendo posições de cabeça que não estão dentro daquela especificada pelo seu médico. Quinta e última dica, então, não fique na dúvida se você está achando que tem algum problema, como por exemplo, o olho vinha bem, vinha se recuperando e de uma hora para outra começa com uma dor intensa, começa a ficar vermelho, irritado, estava melhorando a visão e a visão piorou de novo. Ligue para o médico, ligue para a secretária, marque uma consulta, não fique com vergonha de incomodar, porque às vezes um pequeno detalhe pode ser facilmente resolvido, mas se não for tratado a tempo pode levar a comprometer a própria cirurgia. E aqui vale, por exemplo, para uma endoftalmite, que é uma infecção dentro do olho, às vezes está tudo bem e de uma hora para outra o olho começa a ficar dolorido, vermelho, visão fraca, pode estar acontecendo uma infecção. O tratamento deve ser urgente para que a visão não fique comprometida. Às vezes pode acontecer no caso de um descolamento de retina, por exemplo, começar um outro descolamentozinho, que muitas vezes pode ser manejado trocando a posição da cabeça, fazendo laser. Então, na dúvida, não tenha vergonha. Se você sentiu que algo está errado, comunique o médico e tente marcar uma revisão o mais breve possível. Não esqueça de compartilhar este vídeo com alguma pessoa que esteja passando por cirurgia de retina. Se você tem mais alguma dúvida, deixe um comentário aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitro.